Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre aqui pela TV Santa Cecília a partir da 1h30 da tarde. Você de segunda a sexta confere, acompanha com a gente as discussões, os debates sobre o desenvolvimento, o crescimento aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas e as pautas importantes para o dia a dia do país também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise às 8 da noite e às 22 horas, normalmente na nossa grade, o nosso painel regional também, com entrevistas, convidados importantes que também, junto com você, debatem e discutem a região e o país. Nessa edição, com prazer, mais uma vez aqui comigo, Gastone Riggs, sempre deputado federal, figura das mais importantes aqui da política da cidade, da região. Boa tarde, prazer recebê-lo novamente aqui, Gastone. Prazer é todo meu e vamos debater nesses programas todos, que são muitos. Muito bem. Hoje conosco Marcos Calvo, doutor Marcos Calvo, médico e hoje representando a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Santos. Boa tarde, secretário, também um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Boturão, satisfação nossa, sempre bom vir discutir a saúde, discutir os problemas da cidade. E conosco também, completando a nossa equipe, nosso time aqui dessa edição do Painel Debates, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador Banha do PMDB aqui de Santos. Boa tarde, Banha, tudo bem? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do Painel Regional, boa tarde especial ao nosso professor, nosso mestre, Gastone Riggs, e o nosso querido secretário de Saúde, que, olha, ser secretário de Saúde dessa cidade maravilhosa de Santos, mas com tantos problemas que assolam aí a Baixada, a região metropolitana, o Vale do Ribeira, só mesmo com muita misericórdia mesmo, muita compaixão, que esses ensinamentos da Santa Casa, onde o senhor esteve lá e abrigou há muitos anos, sirvam aí para que a gente possa atender esse povo sofrido da nossa Baixada Santista. Muito bem, Marcos Calvo, que o Banha cita aqui, relaciona a Santa Casa, foi diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia de Santos durante 10 anos, acho, né? Diretor técnico. Diretor técnico, não diretor clínico? Então está feita a correção. Diretor técnico durante longo período, na Santa Casa da Misericórdia de Santos. 3017 9110, sempre o telefone para você entrar em contato conosco. Participe, ligue para cá, envie a sua pergunta, seu comentário, opine a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, em debate aqui no nosso painel regional Debates desta sexta-feira. Pelo Facebook, você também pode compartilhar conosco, facebook.com/painel regional. E acompanhar em tempo real, que está sendo discutido, que está sendo debatido aqui no programa, acessando o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você acessa lá e clica no ícone painel regional e acompanha a gente, tá certo? Em tempo real. Depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá e, claro, revê aí o programa ou alguns detalhes, alguns momentos aí que você julga importante e tenha perdido, A gente sempre destaca aqui os nossos parceiros do dia a dia, Esta edição do Jornal Diário do Litoral, circulando nesta sexta-feira pela região metropolitana. Vem com esta manchete: Cadeia Velha será restaurada em 2014, tá certo? No complemento aqui da manchete, a Secretaria de Estado da Cultura informa que as obras devem ser licitadas neste ano. Como sempre, a gente repassa aqui um exemplar ao nosso Gastone, Na sequência lá para o secretário Calvo e para o vereador Banha, também, a edição desta sexta-feira do Jornal Diário do Litoral. Bom, muita coisa para a gente debater, como sempre, na área da saúde, Mas, recentemente, tivemos essa informação que o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Santos, por más condições nos 3 prontos-socorros aqui da cidade. Eu queria, então, que o secretário falasse um pouco sobre esse tema, o que está acontecendo, quais são os problemas aí verificados e ajuizados nessa ação pelo Ministério Público, o que é que a Secretaria e a Prefeitura já estão fazendo para tentar minimizar ou resolver, secretário? Boturão, acho que esse é um assunto bastante importante e acabou tendo um destaque colocado de uma maneira que, como se a Prefeitura estivesse contra a lei ou estivesse sofrendo uma medida judicial, Na verdade, o que aconteceu em relação a essa questão dos prontos-socorros? Acho que essa é uma discussão que já vem desde o começo do ano. Nós recebemos os equipamentos da saúde, principalmente as unidades de emergência, com muitos problemas de estrutura, de equipamento, de dificuldades ali na parte de manutenção de infraestrutura. Tomamos muitas medidas para corrigir isso, e uma das ações que acabou sendo decorrente desta questão foi um trabalho junto com o Ministério Público do Trabalho,
né? O Ministério Público do Trabalho faz uma fiscalização em relação a uma norma do Ministério do Trabalho, chamada Norma Regulamentadora 32, que ela diz como é que tem que ser o ambiente de trabalho. Então, para que o nosso telespectador tenha uma ideia, é nesta norma que, por exemplo, está estabelecido que o profissional de saúde não pode usar anel, não pode usar colar, né, tem que usar sapato fechado, tem todas essas questões estão colocadas nesta norma. E fala sobre o ambiente de trabalho. Então, algumas dessas questões nós conseguimos resolver imediatamente, né, a gente já falou um pouco sobre isso, pequenos consertos, reparos, pequenas reformas, mas algumas questões são mais de médio e longo prazo. E dentre estas, processos que são bem mais complexos, como, por exemplo, fazer toda a preparação desses equipamentos para ter a condição de ter o alvará do Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Então, ter extintor, ter todos os equipamentos. Então, uma parte das coisas uma parte dessas questões já está resolvida, né? Mas uma parte a gente ainda precisa de um tempo para resolver. Para a gente ter uma ideia, o Ministério Público do Trabalho identificou cerca de 35 itens que precisavam ser corrigidos. Cerca de 23 itens nós já resolvemos, né, e os outros estão em processo para terminar de encaminhar a compra dos equipamentos para poder resolver definitivamente. Então, aparentemente ficou uma impressão de que era algo muito grave, mas são coisas que já estão em andamento e que a gente está corrigindo. Em breve a gente vai ter uma condição muito mais tranquila. Muito bem. Gastone Ibanha, está conosco aqui o secretário Marcos Calvo, e é aquela coisa, né? Coisa do poder público, né? Trocar os 4 pneus com o carro em movimento, né? Diga, Gastone. Bom, eu diria o seguinte, ficou faltando para a questão da saúde aqui em Santos, em relação à prefeitura, de uma política e de uma estratégia. Faltou essa estratégia. Todos nós sabíamos e vimos sabendo ao longo de anos que o ponto mais vulnerável no país é a saúde. Não só pela grande pobreza que contamina a maioria da população, como pelas dimensões continentais do país. Ora, se esse era o problema, e é o problema também em Santos, pior ainda, porque Santos é cabeça de região, ou seja, atrai todos os municípios periféricos, que são municípios sem recursos, para nós que aqui temos mais recursos. De duas regiões, no caso, né? Sabendo disso, Baixada e Vale. sabendo que essas críticas vinham se acumulando, não é possível que a administração pública nova da prefeitura não atacasse diretamente o problema da saúde. Atacar como? Mas assumimos outro problema. Houve alguns meses antes de assumir. Mas ainda, ao assumir, deveria ter feito e implementado determinadas medidas imediatas que mostrassem à população, ou desse a ela o clima de otimismo de que as coisas estão se realizando. Vou exemplificar. Hospital dos Estivadores. Muito bem, está lá. Um belíssimo edifício, já funcionou como hospital. Bom, mas o edifício precisa um andar que precisa reformar não sei o quê, eu preciso de convênio com o Estado, eu preciso de convênio com a União, e fica esse jogo de empurra. O da União só sai quando, não sei lá, o do Estado assim. Olha, cabia a prefeitura, sabendo da premência desse problema, ter atacado de pronto a questão do Hospital dos Valores. Manda para lá o grupo de pessoal de obras, começa as obras, mostra à população a vontade concreta de se fazer. A população não quer saber desse negócio, eu dependo do convênio com o SUS, com o convênio com não sei o quê, que virá mais uma verba e tal hora. Nessa conversa, essa nação vem sendo o país do futuro já há 100 anos. É preciso acabar com isso. É preciso romper essas barreiras. É preciso acabar com essa inércia. E o que é que o governo aqui não tem? Não tem estratégia. Hoje um governo moderno, ele tem que ter estratégia.
E vocês não tiveram e não têm tido nenhuma. Em questão de saúde e declarações. Então, faltam médicos, etc. e tal. Como é que é esse negócio de faltou médico? Em Santos, com 2 faculdades de medicina, faltou médico? Como faltou médico? Não dá para se entender isso. Nós temos um número de médicos superiores aos previstos pela ONU em relação à população. Alguma coisa está acontecendo. Os salários, então, são aviltantes, ou não chegam a concorrer. Os horários são realmente... Porque é uma brincadeira que o médico trabalhe 24 horas por semana. Mas como? E isso é tido como serviço normal e absoluto. Mas ainda fazer um plantão de 24 horas, como se algum ser humano pudesse ficar 24 horas de pé trabalhando, ainda mais num pronto-socorro, por exemplo. Muito bem. O senhor Marcos Calvo quer responder essa questão da estratégia aí, criticada pelo Gastone. O Banha quer completar alguma coisa sobre isso? Pois não? Até para dar essa característica da necessidade, até porque quando a gente tem um prefeito eleito com o número de votos que teve o Paulo Alexandre Barbosa, a expectativa de um trabalho de resolução de problemas anacrônicos e problemas anteriores à sua gestão, isso é premente, Gastone, a gente sabe disso. E o peso, eu vou te falar aqui, um membro que foi apoio, foi sustentação do governo Papa, os 8 anos. Agora, o peso do compromisso político do prefeito com a gestão anterior é impagável. Isso gerou um ônus que está sendo mostrado aí, infelizmente agora, devia ter sido mostrado, a transparência deveria ser dada lá em janeiro, e falar assim, olha, não dá para mim fazer os estivadores, não dá para mim fazer isso, dá para mim atender a demanda tal, porque eu só tenho isso aqui no caixa. O caixa está caído, não tem dinheiro. Eu tenho um déficit hoje na saúde de 400 profissionais, de médicos, de enfermeiros, de profissionais diretos para atacar essa demanda. Outra coisa, veio aqui um vereador maluco e falou que todos os prédios públicos, próprios públicos, não têm AVCB. E não tem mesmo. Fui eu que denunciei isso em janeiro. Aí o prefeito falou, não pode ser. Então vamos fazer um choque de gestão. Porque se a gente trabalha com público, se trabalha com gente, se a gente exige na casa dos outros, nós temos que começar por aqui. E o prefeito contratou uma empresa, contratou um coronel do Corpo de Bombeiros, falou assim, o senhor vai ter um prazo aqui para regularizar todas essas unidades básicas de saúde e os pronto-socorros. Ponto. Aí começa a demanda. O prefeito fazer anistia para recuperar recurso. Se está fazendo anistia porque não tem dinheiro no caixa. Está fazendo agora, essa semana liberou a perpetuação das campas para as pessoas adquirirem as suas campas. Ou seja, é mais um dinheiro que entra no caixa. Aí vejo, o coitado vai lá, ele fugiu do serviço do SUS, saiu do plano de saúde, ele vai para o hospital privado. O hospital privado vai, faz mal e porcamente e também não paga para a prefeitura, Gastone. Você falou uma coisa perfeita. Eu não vou ficar esperando o SUS, eu não posso ficar mais esperando o Estado, com o Pires na mão. Nós temos que tomar providências imediatas no município. Nós não temos a lei da compensação, professor Gastone. Se os nossos hospitais privados devem aí, eu vou citar um aqui, não tem medo não. O Hospital na Costa deve 120 milhões de ISS para o município. Não entrou no plano da adesão da anistia. Vai pagar quando? Quando quebrar? Quando falir? Não, faz a compensação. Dá para o Marcos Calvo lá, fala assim, vocês têm 20 unidades de UTI, vocês têm mais tantas unidades de leitos hospitalares. Começa a questão do escambo, porque ninguém tem dinheiro, Gastone. Ninguém quer fazer, ninguém... Aí você vai para o plano de saúde. Recebi hoje, nas redes sociais, uma funcionária, pelo seu status quo, foi diretora, foi servidora de carreira. Ela podia estar usando a CAPEP, né, secretário? Se ela é funcionária, servidora pública municipal, foi para a Unimed. Está 3 meses aguardando uma consulta da Unimed. E quando vai lá, fala assim, olha, você aguarda mais 10 dias, porque ainda não tem a consulta
porque o profissional nós não temos o pediatra. Banha, então o cidadão vai para o privado, não tem, para o plano não tem, sufoca a rede do SUS. Sim, Banha, tomando carona aí no seu bonde, hoje estampa os jornais eu diria uma intervenção com fiscalização para o plano da Santa Casa, o mais importante, não tenha dúvida, com 115 mil. É o maior. O maior plano de assistência e saúde. E o que está acontecendo é uma verdadeira intervenção, porque vão mandar para cá, o SUS mandará para cá um médico que vai assumir a sua posição lá, fiscalizando todas as ordens, seja de pagamento, seja de recebimento e funcionamento e tal. Ou seja, isso é o pior que pode acontecer a uma empresa que está, então, digamos, na UTI. Agora, qual é a razão? Porque não é possível que o governo federal, em relação a uma organização tão séria, tão respeitável e que tem, na realidade, ela para nós significa o que há de mais puro, o que há de mais honrado e digno nesta cidade, que é a Santa Casa Misericórdia de Todos os Santos. Ainda mais com esse administrador maravilhoso, que dedicou a sua vida a um verdadeiro freio, a um verdadeiro padre, a um verdadeiro sacerdote dentro da Santa Casa. Então eu pergunto, o que é que houve que não se explica? Por que está havendo isso, essa intervenção? Você que foi tantos anos diretor e que é ligado à Santa Casa. Na verdade, a ANS, que é o órgão chamado Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela fiscaliza todos os planos de saúde do Brasil, né? Ela acompanha o funcionamento dos planos a partir de informações que ela recebe, e algumas delas são as informações contábeis financeiras, né? O Plano Santa Casa, ele é junto, né? Ele tem a mesma personalidade jurídica da própria Irmandade. Como o hospital, até por conta da questão da grande presença do SUS, ele é um hospital deficitário, né? No caixa único que acontece ali, dá a impressão para a ANS de que o plano de saúde também é deficitário, né? Então isso causa uma situação e que legalmente a ANS tem que ir lá e fiscalizar e dizer, olha, vocês têm que tomar as medidas para corrigir isso. Então é isso que aconteceu, que foi divulgado, acho que hoje, né, que saiu no jornal. Aparentemente, pelo que até o pessoal da Santa Casa me falou, houve algum erro de informação da ANS, porque todos os procedimentos para resolver isso estão em andamento, né? A Santa Casa criou uma personalidade jurídica separada para poder dividir a contabilidade e mostrar que o plano de saúde não tem nenhum problema, é um plano de saúde saudável financeiramente. Ela montou um plano de saúde para sobreviver, porque ninguém trabalha com o SUS mais. A grande parte do que a Santa Casa consegue se manter, né, o que ela consegue, vamos dizer, compensar o déficit que o SUS produz, Banha, é de fato produzido pelo Plano Santa Casa. É verdade isso. Eu já tinha sido informado com alguma coisa desse gênero, mas eu volto a repetir. Veja como é tratado o problema da saúde tão sério e é levado a esses excessos. Por exemplo, aqui, enodoando um nome e um serviço da eficiência que é o da Santa Casa, que não se justifica. Eu acredito, o SUS tem razão. Na realidade, a Santa Casa não pode ser a mesma pessoa jurídica que se responsabiliza por um plano de saúde. Porque o plano de saúde precisa ter, antes de mais nada, saúde financeira. Integridade, e precisa apresentar esses balanços aos seus associados e ao próprio Ministério para ser fiscalizado. E de preferência um hospital, né, para atender as pessoas. Mas não pode misturar toda essa contabilidade com a contabilidade do hospital. Mas caberia ao SUS pedir essas providências, intimar, mas divulgar diretamente, está sendo feita a intervenção,
É um absurdo o que aconteceu, absurdo mesmo. Agora, o senhor tem razão numa coisa, deputado, porque se o déficit que é produzido, e não é só na Santa Casa de Santos, qualquer hospital filantrópico do Brasil hoje, que atende o SUS, né, e grande parte do atendimento de internação do SUS no Brasil é realizado pelos filantrópicos, grande parte desses hospitais tem déficits importantes. Uma comissão do Congresso Nacional fez um estudo, para o senhor ter uma ideia, está na ordem de 15 bilhões de reais a dívida das instituições filantrópicas. E são dívidas causadas exatamente pela dificuldade, pela falta de financiamento do Sistema Único de Saúde, a falta de recursos que existe no SUS. O SUS paga, digamos, eu nem sei quanto está pagando agora, mas me recordo que ele pagava R$20 por uma diária, quando ela, na verdade, custava 200. Então, essa aberração não pode se bater. Mas quero dizer uma coisa, contar para vocês uma história, se me dão um minuto. Eu era deputado federal e achei que era 1968, 67, 68, eu era deputado federal antes de ser cassado, depois fui cassado. Mas naquele mandato eu me interessei em saber como é que funcionava, porque começaram aqui os primeiros planos médicos, de assistência médica. Então eu quis saber como é que funcionava. Todos me disseram que o melhor sistema de saúde do mundo era o inglês, britânico. Fui a Londres, por minha conta, diga-se, né? Mas fui a Londres e percorri lá os hospitais e verifiquei em loco como era a situação. E constatei o seguinte: primeiro, que o sistema estatal de saúde já estava sendo desmontado. Os médicos já estavam ocupando lá de várias ruas com seus consultórios. E segundo, que isso caminhava ao mesmo tempo que se dissolvia também o Império Britânico, suas colônias e tal. Então aquele grande efeito, aquele grande sucesso do plano inglês de saúde se devia, na verdade, ao dinheiro que eles arrecadavam nas suas colônias, nos seus países dependentes. Assim que for cessando essa fonte de recursos, esse tipo de serviço foi caindo. E tem sido assim no resto do mundo. Porque não há forma do poder público, com impostos, pagar e assistir a todos com a medicina moderna, com a nova medicina, com transplantes, com todos os tipos de aparelhos e de análise que se faz hoje. Então, a pergunta que gostaria de deixar no ar para o nosso secretário: acredita que seja possível estabelecer-se um plano de saúde que contemple a população realmente? Ou o que é possível se prometer e realizar? Muito bem, a gente está em cima do intervalo aqui, o secretário volta a responder esse questionamento do Gastone Rigg e também a questão da falta de estratégia, né? Criticada aqui pelo Gastone e pela Secretaria de Saúde aqui da cidade. Voltamos já. Estamos retornando aqui com o nosso painel regional debates, sempre com participações e entrevistas importantes na discussão dos temas da cidade, da região e do país. Hoje recebendo aqui com prazer Gastone Rigg, sempre deputado federal, o nosso secretário de Saúde aqui de Santos, Marcos Calvo, e o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos. O telefone, as redes sociais seguem aí à sua disposição para que você opine, tire as suas dúvidas, faça o seu questionamento aqui aos nossos convidados, né? Gastone levantou a questão do plano de saúde para que o secretário possa fazer uma avaliação e antes tinha feito uma crítica, né, à atual gestão, à atual administração, uma falta de estratégia com relação à área da saúde e de não fazer um investimento, né, a obra lá no Hospital dos Estivadores. Então o secretário fica aí à disposição, ou fica à vontade, né, no caso, para responder os dois questionamentos do nosso deputado aqui. Acho que são duas questões bastante importantes e bastante centrais e bastante profundas para a gente discutir, né? Em relação ao SUS e a possibilidade de existir um sistema único de saúde, né, a gente precisa relembrar toda a história da saúde e da previdência no Brasil para a gente entender as nossas dificuldades. Então, o deputado vai lembrar bem da época dos institutos, né, antes de existir o INPS, cada categoria tinha um. Cada categoria tinha a sua, mas qual era a situação ali? A grande maioria da população não tinha acesso a nada. Eram atendidos nas santas casas,
nas Santas Casas que eram efetivamente filantrópicas. A medicina naquela ocasião, ela de fato era uma medicina muito diferente do que ela é hoje, né? Por quê? Quando a gente vê ainda num filme o médico de família que ia com a sua maletinha na casa do paciente, aquele médico na sua maletinha tinha toda a tecnologia da saúde, né? Estetoscópio, aparelho de pressão, termômetro, abaixador de língua, ele resolvia tudo. Hoje, existe uma tecnologia vinculada à saúde, de equipamentos, de procedimentos, de medicamentos extremamente sofisticados, que leva a coisa a um nível de custo, de fato, extremamente elevado, né? Então, a possibilidade e a maneira como o Sistema Único de Saúde se desenhou, né, é um projeto ousado do Brasil, do país, né? É um projeto, vamos dizer assim, é um projeto de Estado, não é de governo, porque sucederam-se vários governos de diferentes partidos e o SUS está aí. A grande questão, e talvez a única possibilidade de chegar a um equilíbrio, é exatamente ter uma parcela da população que não vai usar o SUS, né, que vai lançar a mão da saúde suplementar, os planos de saúde, para que a outra parcela da população, o Estado, tenha recurso efetivamente para bancar isso. Aí vem a famosa discussão, falta dinheiro ou falta gestão? Eu acho que falta as duas coisas, já disse isso aqui, inclusive. Mas né? muito mais gestão, porque perceba, a pessoa se vale do SUS no acidente, no pronto-socorro, etc, Exatamente. etc. E às vezes... E tem o plano. E às vezes Mas o SUS não recebe. Mas os planos não repõem para o SUS Isso. o que ele gastou com o cliente desse plano. Isso é que é um problema de gestão. Aí vem a tecla que a gente está cansado de bater, porque a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que deveria estar fiscalizando, porque eu não sei para que tanto plano de saúde no Brasil. Tem mais de quase 800 planos de saúde que vendem fumaça, Gastone. É verdade. Que vai, cobra, olha, podemos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então é aquela política... O SUS. A política vende o SUS. vende, quanto pior, melhor. Então o SUS não atende. Olha, mas eu vou te atender. Mas no contrato, quando vende o contrato, agora quando você vai lá, aí você se depara com essa triste realidade que é o poder público fazendo o trabalho que deveria ter sido feito por onde? Porque você está pagando. Logicamente que a gente paga o SUS, tem que ter atendimento, mas tem que ter uma fórmula de o SUS ou a Secretaria de Saúde local cobrar esse serviço desses planos, que muitas vezes eles se dispersam e fica gratuitamente, ou seja, você teve um ganho, como diz o nosso querido jurista Vicente Cassione e o nosso querido amigo Gastone, um ganho sem causa. Você recebeu aquele plano, está recebendo, mas não prestou serviço. Onde entra a Agência Nacional de Saúde? Esse é o papel da ANS, você tem razão, Banha. E a gente sabe que ainda é pequena a parcela desses atendimentos de população que tem plano de saúde no SUS e que tem o retorno do recurso. Parece que está aumentando, essa semana ainda o Ministério da Saúde divulgou um dado que aumentou bastante esse recurso, mas ainda é muito pouco perto do que existe, né? Agora, também é fato que precisamos ter uma fonte de recurso mais garantida e mais segura para a saúde, né? Houve uma regulamentação que determinou que os municípios têm que destinar até, no mínimo, 15% dos recursos próprios para a saúde. Isso é obrigado. Os estados, 12%. Poderá. Não, os estados, no mínimo, 12% obrigatório. Só tem 12 estados 12%. no país todos, que cumprem exatamente. esses 12%. Mas Os outros todos investem menos? Menos que Então, 12%. todos Menos que eles 12. complicados no Tribunal de Contas. E o nível federal não se estabeleceu uma regra clara de qual é o recurso, né? Acabou ficando o mesmo valor do ano anterior, acrescido do PIB, que acaba sempre ficando uma coisa difícil de calcular. E 63% dos atendimentos SUS são realizados pelas Santas Casas de Misericórdia do Brasil. Exatamente. Mas só para terminar esse dado, Banha, existe hoje, né, tem uma lei de iniciativa popular, inclusive milhões de assinaturas recolhidas, que pedem, né, isso está em discussão no Congresso, que seja destinado do recurso federal, né, 10% da Receita Bruta Federal para a saúde. Isso permitiria praticamente dobrar o recurso para o SUS a nível federal, né, o que melhoraria demais a condição. Agora, isso do ponto de vista de financiamento, é necessário gestão, né? O que é gestão?
Recentemente fiz um artigo no Jornal da Cidade, porque a gente precisa perceber o quanto é complicado a questão da administração na área da saúde, né? É administrar um equipamento que funciona 24 horas por dia, que não existe nenhuma outra área da economia que tenha tantos profissionais de nível superior, né? Profissões como a médica, que tem mais de 1000 anos, né? Profissões extremamente especializadas, diferenciadas, uma quantidade muito intensiva de mão de obra, né? Então, é necessário, né? Hoje é uma especialização a gestão na área da saúde, né? O município não investiu nisso, o Estado não investiu em preparar os seus quadros, né? Então a gente tem que recuperar o tempo perdido. Isso é uma das prioridades que a gente coloca. Vamos qualificar os nossos gestores. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor e para o doutor Gastone, porque o senhor bate na tecla, é incisivo na questão do atendimento SUS e da nossa modernização. A gente tem aqui um preceito maior de filantropia, e eu vou te dar 2 exemplos aqui. São 2 hospitais filantrópicos, mas têm suas características totalmente distintas. O Hospital do Coração em São Paulo é filantrópico. Ele faz 50 cirurgias gratuitas. Ele tem a filantropia, recebe as benesses dele. A Santa Casa atende 63% do SUS, da sua capacidade. Aí dá esses problemas aí, que o plano de saúde é cobertor curto. Tem que cobrir o SUS, tem que cobrir a Unimed que paga atrasada, tem que cobrir os outros planos que atendem o serviço que paga atrasado. Aí você fala assim, Gastone, será que os nossos legisladores, os nossos senadores, os nossos deputados, a nossa presidenta que falou que ia jogar dinheiro do royalty em saúde e em educação, não era hora de tratar, naquela máxima do Eli Meirelles, tratar os desiguais de maneira desigual? Ou seja, se a grande massa é atendida pela Santa Casa, a Santa Casa tem que ter um beneplácito diferenciado. A Santa Casa é que é a parceira do município. Não adianta a gente chegar e falar assim, olha, então vou fazer 50 cirurgias aqui e boa viagem. Quem que vai atender essa demanda? É isso. Eu não tenho dúvida, você tem razão quando você fala que tem que tratar diferenciadamente as Santas Casas. Porque as Santas Casas é um modelo antigo que ficou de gestão que dá certo. Mais recentemente se criou a figura das organizações sociais, das OCIPs, que é uma Santa Casa. Então, mas veja, mas depende da gestão. Com o Manuel Lourenço lá, sim. Então, mas aí que depende da gestão, não tenha dúvida. Claro. Mas veja, é exatamente o modelo da instituição privada, mas sem fins lucrativos, né? Porque a Santa Casa consegue ser mais eficiente, gastar menos para prestar um serviço do que certos serviços públicos. É verdade isso. Então a gente tem que valorizar, e é um equipamento, não só a Santa Casa de Santos, mas as filantrópicas de uma maneira geral, que tem uma grande relevância social, né? Porque elas são da comunidade, elas surgiram da comunidade, né? São as lideranças da comunidade que mantêm, né? Então tem um peso importante, não tenho dúvida nenhuma disso, Banha. Eu queria falar só mais uma coisa para o deputado, porque, veja, eu não gostaria de entrar na discussão mais política desse assunto, né? Do ponto de vista da estratégia. Acho que isso aí vocês dois, tanto o Gastone quanto o Banha, que são professores, eu sou... Não. Porém, o que a gente discute... Já foi vereador, já esteve no Poder Legislativo. Já também. Fui, já estou satisfeito com a experiência. já me satisfez, já estou grato, não tenho o menor interesse de repetir a experiência. Acho a gestão, a coisa do executivo muito mais interessante. Mas o que a gente trabalha, e a gente discutiu muito isso no momento de repensar o que fazer na saúde de Santos, né? A gente tinha que reconstruir a secretaria, né? Então, a gente podia ter focado numa coisa só e ter virado aquilo uma grande vitrine? Talvez isso fosse uma estratégia, é uma questão de estratégia, né? Eu entendo que a gente tem que fazer uma corrida de distância, né? Uma corrida de longa, que ela é uma maratona, né? Assumir uma gestão na área da saúde não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona, né? E eu espero no final do 4 anos... Mas o resultado o povo quer para ontem, quer de 100 metros. O problema é o seguinte, o resultado... Mas o resultado a gente mede no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto, né? Então, a gente vai ter muitos momentos para discutir os resultados, né?
Agora, no começo do mês, a gente inaugura a primeira unidade de saúde nova que essa gestão vai entregar, que é a do Gonzaga, uma unidade muito polêmica. Será uma unidade completamente diferente. Né? Nós podemos e devemos ter unidades. Também havia lá um problema com a reforma, um monte de com problema. O projeto lá que havia sido projetado pela Terá médico administração lá anterior. então? Não vai ter médico de plantão, porque não é um pronto atendimento. É um lugar para as pessoas irem, né, para agendar suas consultas. Para aquele paciente, a criança, né, o idoso que já faz o acompanhamento para ir lá e ter um atendimento, sim, né? Mas não é um pronto-socorro. Pronto-socorro são as unidades de urgência Calves, me que a perdoe. gente tem. Para eu apanhar um imóvel, alugá-lo por um preço altíssimo, reformá-lo, remodelá-lo, colocar a equipe de gente lá dentro para marcar consulta, visita ou qualquer... doutor, só me desculpe, isso é o que eu digo, já não é erro estratégico, aí já é erro de gestão mesmo, é erro administrativo, porque Cuba, China, os postos de saúde lá, tem lá um médico, é um tal médico que chamava lá pé de chinelo, médico que até caseiro, que tem dois tipos de médicos, os por saúde e os que fazem a visitação. Primeiro atendimento. Nos domicílios. Primeiro atendimento. É o médico da família. Chegou lá com um problema qualquer, o médico atende ele na hora. Ou manda para um pronto-socorro mais especializado, ou dá o remedinho que necessita. Por exemplo, aqui, a cada vez que muda o tempo, a gripe, a dengue, você encontra todos os hospitais lotados, todos os pronto-socorros, porque não se tem uma preparação para se despachar os pacientes rapidamente. Esses pacientes vão ser atendidos na unidade básica. O senhor pode ter certeza disso. Mas não tendo médico? Não, vai ter médico. Como não vai ter médico? Vai ter médico. Mas não é plantão de urgência. Ele não fica 24 horas. Ele não fica 24 horas, mas ele tem médico lá o tempo todo. Médico. Sim. Agora, é interessante o senhor falar da questão da dengue. Eu entendi como Gastone também. Eu falei, me assustou, a unidade básica não tem médico. Não, vai ter médico. Não vai ter médico de plantão, não é uma unidade que funciona 24 horas. Mas é interessante a questão da dengue. Mas a doença dá 24 horas, doutor. Sim. Eu não admito unidade médica que não gire 24 horas. Não, doutor Gastone. Unidade 24 horas, nós temos várias na cidade. E elas vão continuar existindo e funcionando. Mas a unidade próximo da casa das pessoas, a unidade básica de saúde, a antiga policlínica, essa não funciona 24 horas. É impossível termos 60 policlínicas, uma em cada bairro. Isso é impossível. Aí não tem dinheiro que baste. Aí nem o orçamento inteiro da cidade permitiria a gente fazer isso. E nenhum lugar do mundo faz isso. Não, e não tem nenhum lugar do mundo faz isso para fazer agora, todas essas policlínicas virarem 24 horas. Deixa eu falar uma coisa, porque o senhor tem razão quando o senhor falou da dengue. Na dengue, existia uma sobrecarga de todos os serviços. Mas era muito evidente que, por incrível que pareça, os serviços privados estavam pior atendimento do que os pronto-socorros da prefeitura. Por quê? Porque qualquer plano de saúde da cidade não tem uma rede de unidades básicas de saúde. Então, por menor que a unidade atenda, ela consegue dividir o atendimento dessa grande emergência. Muito bem, a gente tem que sair para mais um rápido intervalo. Completou, o Marcos Calvo? Completou, né? Um rápido intervalo. Na volta, eu queria que o Marcos Calvo fizesse uma rápida avaliação também sobre a vacina da dengue, né? Já que nós vivemos aqui sempre desesperados quando chega esse final de ano, começo de ano, né? Quando esquenta o tempo, né? 5 anos só para teste. Para teste, né? 5 anos. Vamos ver se ela vira mesmo e seria positivo aqui para todos nós. Um intervalo, voltamos já. Não é isso? Muito bem, estamos voltando aqui, terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, que conta aqui com o nosso sempre deputado Gastone Rigg, com o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, e com o vereador Banha, do PMDB, né? Havia ficado o gancho da dengue, que para a gente entrar rapidamente aqui, como tem essa informação de que há estudos e testes para a vacina da dengue, né? Eu queria uma rápida avaliação aí do secretário Marcos Calvo, se tem uma luz aí no fim do túnel para a gente acabar com esse problema na região, Marcos Calvo. Olha, acho que é uma luz no fim do túnel, mas infelizmente ainda muito distante, né? O que é favorável, que é uma notícia muito boa, é que é uma vacina que está se desenvolvendo aqui no Brasil, né, no Instituto Butantan. Isso nos deixa muito felizes de dizer isso, né?
É um Mas bom sinal para nós. É um bom sinal, mostra o quanto que a nossa ciência na área médica está avançada. Mas é uma vacina que só para passar desta fase de teste, pelo menos uns 4, 5 anos. Né? Então, eu acho que antes de 7, 10 anos, a gente não tem possibilidade de ter uma vacina. E aí precisamos cuidar do mosquito. Né? Vamos lembrar sempre que a comunidade toda tem que contribuir, porque nós não teremos uma nova epidemia de dengue em 2014 e contamos com a colaboração de todos. O que eu posso dizer em seu benefício é o seguinte: telespectador, no caso da dengue, não adianta o médico, ele não resolve, é a dona de casa que resolve. Toda a razão, deputado. É isso mesmo. Criar a cultura, né, que a gente sempre fala. Não é só quando aperta o cinto, né, que a gente vai fazer a diminuição de gasto. Então a gente tem que criar essa cultura de tal o quê? Cuidado com os logradouros públicos, com a higiene, o que a gente vê de lixo amontoado fora de horário na cidade, Gastone, o que a gente vê terrenos abandonados, os cidadãos viram verdadeiros depósitos de lixo. Então, essa questão é mais de educação, de cultura, de berço, de dentro de casa. Olha, se o lixeiro não passa no domingo, por que eu vou jogar o lixo no domingo? Água parada. Senhor secretário, deixa eu colocar uma última questão. Quando vai ficar pronto o Hospital dos Estivadores? Tem até um programa de televisão aí que é muito humorístico mas interessante, faz uma crítica ousada sempre. Podemos ter a garantia de prazo? Se o senhor puder nos dar uma data. Você vai querer tomar alguma coisa do secretário para garantir que nem o programa não CQC precisa. faz? Não, já que precisa, a palavra dele para mim é suficiente. Posso complementar? O relógio, em a cima dos gravata, estivadores? Foi uma grande briga, foi uma luta, reconquistar aquele patrimônio que era utilizado por forasteiros, era utilizado de uma maneira totalmente equivocada, até para fins lucrativos de entidades espúrias. Nós denunciamos, fomos ao Ministério Público, retomamos aquele imóvel juntamente com o Papa, com o Fausto Figueira naquela oportunidade, com o presidente Lula, que naquela oportunidade foi sujeito de peito, de macho, que o advogado da União já não queria mais dar o processo, dizendo que já tinha passado o prazo, e retomamos aquilo. Foi uma vitória. Agora, está na hora, passou da hora, de as pessoas virem aqui com lenço e acenarem que vão ajudar, vão colaborar, e fica só no protocolo de intenção. Governador do Estado, doutor Davi Wipp, vem com aquela maleta, vem com aquele dinheiro que vocês ficaram de depositar o ano retrasado, 45 milhões de reais, para a gente tocar a obra que vai ajudar toda essa região, porque o prefeito sozinho não consegue. Me permita, só para falar uma coisa, senão vai ficar um mal-entendido. Eu faço muita fé na administração do Paulo Alexandre Barbosa. Eu acreditei nele sempre, desde que se lançou na política, principalmente por sua habilidade. Há muito tempo não vejo um político hábil, um político transparente e que consiga transferir tanta confiabilidade quanto ele. Tenho certeza que ele fará o melhor possível, mas não basta colocar o ovo. É preciso cantar o ovo, é preciso dar estímulo à população. Nós não podemos viver nessa sempre, de iludir a população, de enganar a população. É preciso estimulá-la a ser otimista, a acreditar que as coisas vão dar certo. E eu espero que o Paulo Alexandre se livre de algumas armadilhas que ficaram na prefeitura e que vão atingi-lo brutalmente. Uma delas perigosíssima é a área da saúde. Mas conhecendo o secretário como hoje estou conhecendo, e tendo confiança na administração do Paulo Alexandre, tenho certeza que nós vamos melhorar e muito. Deixa eu dar um espaço aqui para o nosso amigo telespectador sempre conosco aqui. Você quer completar alguma coisa? Tem que responder. Pois não. Estivadores já começou os procedimentos para licitar a obra, né? A obra está orçada em 34 milhões e 400 mil reais, aproximadamente. Acredito, né, essa licitação está por ordem da Secretaria de Edificações, com o Ângelo, né? Mas até ontem ele estava me dizendo que provavelmente no mês que vem isso já está na rua, né? O processo administrativo propriamente dito. Olha, um caso aqui que vem de encontro ao que o Gastone fala e o próprio secretário. Pronto-socorro, ele serve para atender, diagnosticar e encaminhar. Ele atendeu, diagnosticou. Nós estamos com o caso lá do seu Tarcísio,
Está 45 dias com cardiopatia no pé central. O que é que o senhor pode fazer? Esse paciente, Banha, na verdade, Tarcísio é o filho da paciente. Isso. E é uma senhora que está precisando fazer um cateterismo, mas ela não pode fazer o cateterismo exatamente porque ela está numa condição na UTI que não permite de fazer o exame nesse momento, né? Tem uma equipe médica que está acompanhando. Essa paciente está na UTI do pronto-socorro central. Difícil até para remoção. Não dá nem para remover nesse momento. Ela tem melhorado. Ainda hoje o pessoal me passou um relatório a respeito desse caso, né? Ela tem melhorado. Já está começando a tirar as medicações que mantêm ela sedada, né? Provavelmente vai ter que fazer uma traqueostomia, mas é um caso que está evoluindo bem, né? E assim que tiver equilíbrio, vamos dizer, clínico, né? Ele vai fazer o cateterismo na Santa Casa. Muito bem, então abrindo espaço aqui para o telespectador, Carlos Alberto, Ponta da Praia, diz assim: vereador, a Orla da Praia está cheia de usuários entorpecentes em todos os horários. Quem pode resolver isso? Aí eu acho que é a Secretaria de Segurança Pública. Caso de polícia e o entorpecente, infelizmente, ele não está só na Orla da Praia, não. Ele está em toda a cidade, toda a região, em todo o país, e está no mundo. Infelizmente, ou nós endurecemos a legislação, que abrandou demais com esse quesito de usuário de droga, ou você é a favor ou é contra. Não tem esse negócio de abstenção. Não pode usar droga, é proibido. Lá na frente, os caras estão querendo fazer marcha da maconha, marcha de tudo. Mas, bem, a discussão me parece que não é bem essa. Essa é uma discussão de primeiro nível. A discussão mais profunda e séria é saber o seguinte: esse problema do consumo de drogas é um problema de polícia ou é um problema de saúde pública? Eu acho que é um problema de saúde pública. Claro que começa pela educação, vai para a saúde pública. O que ele não é caso de polícia, porque o viciado é um doente. Mas ele compra onde, Gastone? Não, isso comprar é outra coisa. Mas se não tiver a droga, ele não usa. Mas veja bem, você não, em nenhum lugar do mundo se impediu que a droga entrasse. Em nenhum lugar do mundo, tornando o caso de polícia, você impediu. Pelo contrário, os exemplos são muito grandes na humanidade. Se proibiu a bebida alcoólica nos Estados Unidos. Quem não conhece, foram 20 anos, foi a época do gangsterismo, da maior brutalidade e do maior consumo de bebida alcoólica já visto. Verdade. Não é, portanto, eu acho que é um problema de saúde. E acho que esse negócio entra muito bem a pergunta do telespectador para o nosso secretário. É necessário aumentar muito a oferta de serviços para a população que tem um problema de usuários de drogas. Infelizmente, hoje não existe nenhuma técnica que seja 100% eficaz para evitar que a pessoa deixe a dependência, né? Alcoólicos Anônimos funcionam, as comunidades terapêuticas funcionam, o apoio da igreja funciona. Mas o usuário de crack, ele bate na sua porta e fala: eu quero tratamento, ou tem que pegar ele na unha? Então, esse trabalho, você tem que ir lá. Senão é chovendo molhado. A saúde não faz milagre. A equipe da saúde e a equipe da ação social fazem uma abordagem, né? A gente está ampliando esse serviço agora. Já tem 15 dias que a gente tem uma equipe na rua está trabalhando nesse momento nas áreas prioritárias ali do centro, né, aquela região ali da Luiza Macuco, próxima do mercado, e a gente está fazendo de uma maneira, né, ninguém quer passar um trator e vamos limpar tudo, porque já percebeu-se no Rio de Janeiro, em São Paulo, que esse tipo de coisa não resolve. Não resolve. Tem que ter o trabalho permanente, né, aquele profissional de saúde, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, junto com a equipe da ação social, conversando, que ganha a confiança da pessoa, né, e convence ela a procurar o tratamento. Mas não é fácil, né? Infelizmente, o índice de abandono ainda é muito grande. Muito bem. Márcio Aurélio Soares, Vila Belmiro, diz ele assim: é sabido que todas as unidades, os médicos atendem os pacientes agendados e vão embora. O senhor, acho que se refere ao secretário, evidentemente, não acha que isso é uma deturpação do trabalho? A grande vantagem do sistema, que é o sistema chamado aí do médico de família, né? Não exatamente médico de família clássico, antigamente que a gente citou agora, mas do médico generalista, né? É que ele trabalha com uma equipe de saúde, médico, enfermeiro,
técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. Então, a equipe de saúde tem que fazer um vínculo com o usuário, com o paciente, né? É esse vínculo que garante a qualidade do atendimento e faz com que o profissional também fique muito mais satisfeito, permaneça mais na unidade, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? A ideia é, de fato, ampliar essa estratégia para todas as unidades da rede básica. E o Hospital dos Estivadores? Hospital dos Estivadores, 2015. Pensei que já vinha na Copa do Metade de Mundo. 2015. Metade de 2015, meados de 2015? 18 meses de obra, né? 3 meses de licitação, previsão é meados de 2015. Manuel Ramos, não sei se é o médico, né? Se não for, deve um ser. abraço também. Ele de qualquer maneira, né? Por participar conosco, muito obrigado. Banha, a Prefeitura concedeu prazo para que recolhessem os impostos atrasados, né? No caso, os bancos estão em greve. Algumas pessoas não conseguem e estão arcando com, com o problema desse adiamento por causa dessa situação de greve aí. Acho que ele quer saber como é que a pessoa faz para pagar sem os bancos. Né? Como todas as contas, né? Você tem um prazo, logicamente, dentro desse prazo legal, não você é um sujeito de boa fé e teve vontade de pagar, não teve condições de pagar, logicamente, não só a Prefeitura, mas como outros fornecedores que estão tendo nesse problema, esse mesmo tempo, o mesmo problema, logicamente que vão rever esse momento, esse período de greve, para que o consumidor, que é a ponta fraca nessa relação, não seja prejudicado. Rapidamente, secretário, um minuto para encerrar o programa, uma avaliação do programa Mais Médicos do Governo Federal e se teremos aí mais médicos aqui em Santos nesse convênio aí com o governo. Eu acho que a questão do programa Mais Médicos só mostra o quanto que essa é uma questão polêmica e extremamente importante, porque é difícil, de fato, garantir médicos nas especialidades que a gente precisa, o médico generalista com o perfil que a gente precisa. Isso no Brasil inteiro. Santos, apesar de ter uma quantidade muito grande de médicos, nós temos dificuldade em muitas especialidades, né? Na pediatria, na psiquiatria, nessa área no generalista, né? Infelizmente, acho que se polarizou demais essa questão, né? É uma questão muito séria, que precisa ser muito bem discutida, muito bem debatida para a gente achar a melhor solução. Teremos mais médicos, né? Santos, o Ministério já passou uma relação de médicos que devem vir para cá, mas nada concretizado ainda. Tá certo. Estamos em cima da hora para fechar mais uma edição do Painel Debate, sempre agradecendo a participação importante do nosso Gastone Rigg. Obrigado, Gastone, uma boa semana para você. Secretário, prazer recebê-lo, que volte aqui em outras oportunidades. Sucesso lá na Secretaria de Saúde, a gente sabe que o fardo é pesado, não é brinquedo. Banha, obrigado mais uma vez, também está conosco aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debate fica por aqui, a reprise 8 da noite, volta na segunda-feira, 1h30 da tarde, e à noite, 22 horas, Painel Regional com você também.